Mas é muito complicado, né, se você for analisar. Eu lembro quando eles colocam, o Carlos Bolsonaro coloca as gravações do ar, e nós baixamos a gravação para ouvir direito. Teve dois carros que foram para lá. Um era um Uber. E eles misturaram. E daí o Uber disse que era para pegar ele, o primo dele. O que eles estavam fazendo lá no momento em que o Rony Lessa e o motorista estavam planejando a moto, no mesmo horário. Esse planejamento ele vem no decorrer de um tempo, né? Mas naquele dia especificamente, as horas que antecederam a execução da Marielle, no dia 14, tem uma série de brechas que não foram preenchidas, tem lacunas ali que precisam ser preenchidas. É exatamente isso que você levantou. Num primeiro momento, se você pegar os jornais do dia seguinte ao assassinato, todos os jornais publicam a história de dois carros, um Cobalt e um Renault Sandero. De repente, lá na frente, quando denunciam os dois, some um carro. O Renault Sandero some. O Elcio Queiroz, ele dirigia um táxi, ele tinha um táxi. Ele era um ex-policial que vivia de dirigir táxi e de fazer esses bicos, né? Fazia serviços com o Rony e com outras pessoas. O Maxwell, esse bombeiro, era o mesmo esquema. No fundo, eles ganhavam dinheiro mesmo era com o pessoal da máfia do jogo, prestando serviço para a máfia do jogo, seja tomando conta de área, tomando conta de pontos de jogos, evitando que outros grupos entrassem ali. Então, assim, matar a soldo era mais ou menos um outro bico, era uma outra forma de ganhar dinheiro. Então, um ponto interessante é que esse pessoal do Rio das Pedras, eles começam a se dirigir para Angra dos Reis, em termos de expansão de território. E na mesma época em que o Bolsonaro anuncia que vai fazer lá uma área especial para jogos e que os filhos vão para Dubai querendo que um fundo de Dubai investisse. É muita coisa tem muita coincidência, que não é coincidência, né? Tem muita relação aí. Embora eu acho que a máfia do jogo não teria nenhum tipo de lucro com a morte da Marielle. Tá. Na verdade, eu acredito mesmo que isso está relacionado à questão de uso de solo dentro de favelas. A Marielle tinha um projeto de lei que ela coloca no primeiro ano de governo dela, de legislatura dela, que era um projeto de uso de solo dentro de favelas. E no primeiro ano, que é 2017, isso sequer vai para plenário, dizem que tem questões que precisam ser modificadas. Ela faz as modificações com a equipe dela, de gabinete, e tenta apresentar isso no início de 2018. Mas é assassinada antes. Tanto que depois da morte dela e da repercussão, essa é a questão, assim, eu acredito que eles não imaginavam que daria tamanha repercussão o assassinato de Marielle. Então, a repercussão do assassinato de Marielle ela acaba gerando um problema para esse grupo todo, porque eles começam a se fragmentar ali, um tenta acusar outro, essa coisa toda. Então, a repercussão que foi tamanha levou a própria Câmara a voltar alguns textos que ela tinha colocado de projetos de lei para votação, vários textos que ela havia apresentado, alguns textos, não sei exatamente quantos, acabaram aprovados, mas esse que falava do uso do parcelamento de solo não foi nem para... esqueceu-se desse tema, entendeu? E era um tema muito sensível para esses grupos paramilitares no Rio, principalmente nessas favelas de Jacarepaguá e no entorno da Barra da Tijuca, porque eles vinham começando a investir em construções de prédios. Tanto que você viu que caiu prédio na Muzema, a área sob domínio desses grupos. Então, assim, tem muito dinheiro envolvido, tem muita coisa envolvida nisso. Tinha não só a relação do Adriano com o clã, a aproximação que o Rony tentava, ora com a filha que teria namorado o Jair, ora ele tentando se aproximar do Carlos. O que me parecia, e que eu já ouvi de muita gente, é que ele tentava ter com o Carlos a relação de proximidade que o Adriano tinha com o Flávio. Mas o que parece que a motivação teria sido essa questão da ocupação da terra. Eu então, acredito. É mais provável que o Bolsonaro e os filhos conhecerem os assassinos ou ter algum interesse político nisso aí também? Olha, na apuração que eu venho fazendo do Adriano, eu estou escrevendo um livro sobre ele.
Então, eu fiz 25 anos para trás da história dele, estou terminando agora. O Adriano era um cara muito oportunista. E esse é um traço muito peculiar ao bolsonarista, né? Muito oportunista. E o Adriano, ele criou ali dentro um esquema meio pirâmide para investir nessas construções. Então, ele captava dinheiro, investia e devolvia para as pessoas que investiam naquela aposta que ele estava fazendo. O Ministério Público, eu cheguei a publicar isso uma época, o Ministério Público correu para dizer que não era isso, mas não investigou, não aprofundou, e como eu disse, o Ministério Público, toda vez que chegava para um lado que chegava próximo da família, eles extraíam peças e abriam uma investigação paralela. Então, assim, o assassinato de Marielle rendeu, como eu estava dizendo, a Intocáveis, depois a Escritório do Crime, perdão, estou aqui, não, a Escritório do Crime, a Thanatos. Então, assim, a partir da morte de Marielle, foram abertas várias outras investigações, vários outros procedimentos que resultaram em prisões, etc, etc. Mas sempre nas bordas, nunca indo mais acima, entendeu? Então, assim, ficava nessas pessoas. Esse esquema de construções, por exemplo, o Adriano já estava com um esquema que tinha 2 holdings na Barra da Tijuca, eu peguei essas coisas, e 2 holdings com endereços nobres, na Avenida das Américas, em prédios bacanas, uma delas, inclusive, com capital de 11 milhões, e que ela cuidava de administração de imóveis próprios. Eram os imóveis que eles estavam construindo. Entendeu? Então, assim, não está se falando de coisa pequena, a gente não está falando mais daquela grilagem do passado que o cara chegava ali e abriam vários, uma na beira de um rio, ou derrubava um pedaço de mata, não sei o quê, fazia lotezinho para o cara construir barraco. Não, eles passaram a qualificar isso. O curioso é que em 2018, o prefeito no Rio de Janeiro, que era o Marcelo Crivella, tentou fazer um projeto de habitação dele, que era uma coisa de verticalização. Ele queria construir grandes prédios, modelo que você vê na Europa, né? Em Londres, você tem isso, aqueles prédios na periferia imensos, em que eles botam os imigrantes lá, aquelas famílias de baixa renda. Ele queria fazer esse modelo aqui em Rio das Pedras, só que aqui ele saiu atrasado. A milícia já tinha começado esse processo lá. Então, ele não